O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo então mais esse vídeo, sejam todo mundo muito bem-vindo. A gente vai falar nesse vídeo do VISC11, um fundo de shoppings aí da gestora Vinci. Esse fundo hoje, ele representa 3,41% da minha carteira atual e ele está classificado aqui no segmento de tijolo shoppings, que é esse laranjinha, com 10,55%. Não ele, né? Mas toda a minha composição de shopping é 10,55% da carteira, beleza? Falando de indicadores, tá? Indicadores do fundo. Esse fundo tem uma pequena ressalva, tá? Eu pulei o mês de janeiro dele, eu não fiz o mês de janeiro. Então eu anotei aqui os dados de dezembro e agora de fevereiro. A partir daqui eu vou ver se em algum mês ele dá para dar uma pulada, mas eu vou adotar esse critério quando não houver muita movimentação ali, muito comentário para fazer, para o vídeo não ficar só na base da repetição, né? Falar realmente quando tiver algo relevante para falar. Vamos ver, eu vou administrando isso daí e tentar achar uma melhor forma para gerar o conteúdo para vocês, beleza? Então vamos lá. Fevereiro, o VP por cota aumentou, isso é bom para nós, né, de 124,84, era 123,87 em dezembro. Então é o nosso patrimônio aumentando, mesmo que seja um fundo com uma boa alavancagem, ainda assim subiu aqui o VP, isso é muito bom. O P sobre VP do fundo 0,83, então a gente pode ver que de dezembro para fevereiro agora, a cotação do fundo caiu bastante, né? Óbvio, quem realizou o lucro lá em cima está rindo à toa e está recomprando mais barato, mas no meu caso que eu não vendi, né? Então eu estou aí, está retomando o valor, eu estou com lucro nele, na cota, mas ainda assim, em vista do lucro que eu estava antes, nem se compara, né? O lucro está bem menor. Dividendo de mensal, 0,78, antes estava em 0,81, mesmo com a cotação maior, ainda estava 0,81, agora 0,78 com a cotação menor. Aqui eu não sinalizei como alerta, tá? Porque não é, ainda assim não é um patamar ruim para essa classe de fundo, né? O dividendo mensal ali realmente é um pouco mais baixo, então não me sinaliza ainda assim um alerta, tá? O caixa, que saiu de 1,68, entrou no patamar saudável de 3,60, entre 2 e 5, é o patamar saudável para mim. Base de cotista de 2,35 para 2,38, então aumentou também. O resultado do fundo de 17 para 15. Aqui eu só coloquei uma sinalização de alerta para... É o mesmo caso do vídeo que eu disparei ontem, né? Apesar de ser uma classe diferente de, de fundo, né? Lá era recebíveis, aqui é tijolo, mas é um resultado ali impactado por questões bem semelhantes ali voltado a resultado, né? Dezembro a gente sabe que é um resultado mais com foco maior ali em Natal, em festas, então tende a ter maior movimento em shoppings. Aí a gente já passa desse mês, né? O movimento tende a cair um pouquinho, então dá impacto sim de um mês para o outro. Despesas totais 10,10, agora estava em 12,66, então melhorou um pouquinho ainda, é um patamar um pouco alto, mas melhorou um pouquinho. Lembrando que aqui na despesa, como esse fundo, inclusive a gente vai falar na DRE dele, ele separa o que é despesa financeira do que é despesa operacional, né? Eu acho bem legal, até um ponto positivo para a gestão nesse quesito, tá? Alavancagem do fundo, uma alavancagem alta, estava em 21,87, subiu para 22. Alta a alavancagem aqui, é algo que é óbvio, a gente como um investidor, né, um cotista, a gente não quer o fundo alavancado, né? A gente prefere que não tenha alavancagem, porque a alavancagem pode causar problemas, não significa que vá, mas pode. Então quanto menor aí melhor. Passou de 20 já sinaliza para mim aqui atenção, né? Atenção maior. Ele não é um fundo, por mais que ele é um fundo de tijolo, ele não é um fundo concentrado, ele tem uma boa diversificação de ativo, né? Apesar de ser minoritário na maior parte dos ativos, ele tem uma boa diversificação. A vacância de 5,7 subiu para 6,8. Eu coloquei um alerta ali só para a gente ver se ele deixa de subir essa vacância e estabiliza ou cai de novo, né? Vamos olhar aí, mas deu uma subida de 1,10 no período. E fiz com um VISC no portfólio de 17 para 19, aumentou 2 aí no período. Não teve muito dos 17 que já tinha, não teve tanta movimentação ali que chamou atenção, né? Mas teve 2 que entraram aí no VISC. Então, de indicadores, quanto ao resultado mensal, é um indicador que é ok, né? Eu só coloquei um alerta para a gente acompanhar, mas é compreensível essa queda, né? A vacância também não é nada alarmante ainda, não está nem próximo do que eu julgo o problema. É mais para a gente ver ali no próximo mês o que vai acontecer com essa vacância, se vai voltar a cair, se vai subir ainda mais, então a gente fica um pouquinho de olho. Tá? O único indicador que realmente merece uma atençãozinha a mais, a gente ficar de olho, é a alavancagem, porque a alavancagem é um pouquinho complicado. Tá? De resto, tudo ok.
retorno médio do fundo VISC comprando ele hoje nos patamares atuais, tá? Lembrando que esse estudo é feito com base em dado passado, então a gente não sabe se vai se concretizar isso aí, tá? O VP por cota do fundo 124,34, valor de mercado 102,96. Isso significa que se o valor de mercado está mais baixo que o VP por cota, o fundo está com desconto na cotação, né? Então o PVP é de 0,83. Isso significa que ele está com desconto de 17% teórico, né, de 17% na cotação. O provento total dos 12 meses desse fundo foi 8,93. E aí quando a gente pega esse resultado de 8,93 e divide por 12, né, a gente chega nessa média aqui, ó, de 0,74 ao mês, né, distribuído. O que isso significa? Para que a gente usa isso? A gente vai fazer uma hipótese em que o fundo continue pagando essa média aqui, de 0,74, nos próximos meses. Quem está comprando o fundo nesse patamar de preço está comprando o seguinte retorno. Média mensal 0,72%, anualizado 8,67%. Óbvio que não é dos melhores retornos ali, né? Não está nos maiores patamares, mas não é um retorno ruim, pelo menos que eu vejo para essa classe de ativo. Tá? Não é um retorno ruim. E ainda assim, quem compra nesse patamar, né, levando em conta que em algum momento o fundo venha a atingir esse VP por cota de 124,74, só nesse ganho de capital, só nessa valorização de cota, a pessoa tem um potencial aí de ganhar 20,77%. Né? Significa que vai ganhar isso? Não, a gente não sabe. O fundo pode inclusive cair mais daqui para frente. Né? Mas hoje, se a gente considerar que ele pode subir para cá, no VP por cota, é um potencial de 20,77% de valorização. É um percentual que chama bem a atenção. Né? E vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial do fundo do mês 2 de 2023. Então, falando aí do relatório mês 2 de 2023 do fundo, fevereiro, passar os dados principais, tá? O fundo está nessa faixa aqui de 1,05 de taxa de administração, já que ele tem mais de 2 bi de PL, de valor de mercado. Né? Apesar que o valor de mercado, eu não sei, o valor de mercado do fundo. Agora eu não... Vamos ver se ele fala aqui, ele não fala o valor total, né? Pera aí, só um momentinho. Pessoal, pelo que eu vi aqui, eu fiz a conta o quê? Quantidade de cota, valor de mercado da cota, né? Deu menos que 2 bilhões, ó. Então, realmente, se for isso, o fundo está nesse patamar aqui de taxa, ó, de 1,20, tá? Aí sim fica uma taxa alta, né? Para fundo de shopping, fica uma taxa bem alta. A gente tem uma 11 ali com uma taxa excelente, né? Aí começa a me chamar a atenção isso aqui, tá? Eu não tinha reparado, peço até desculpa, sinalizei que estava aqui, mas agora vendo ele aparentemente está aqui, tá? Isso se considerar valor de mercado mesmo, né? Se eles considerar o PL, não. Mas pelo que está dizendo aqui é valor de mercado. Então vamos lá, não tem performance, pelo menos dos males o menor. Né? Distribuição, alguns destaques aqui do fundo, 0,80. Então ele teve um resultado de 85, distribuiu 80 centavos no mês. Ele tem um resultado acumulado de 0,98 ainda por cota. Tá? 21% de crescimento de vendas metro quadrado em relação a 2022. 15% de crescimento de NOI metro quadrado versus 2022. Então assim, o fundo está indicando aqui melhora no crescimento, né, em relação a 2022, nos indicadores de crescimento. Aqui toda essa parte a gente pula, atualizações sobre o desempenho do fundo. Aqui ele fala novamente, ele reforça os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em janeiro, apresentaram crescimentos relevantes quando comparados ao mesmo mês de 2022. Então ele fala no geral que os indicadores estão apresentando melhora. DRE do fundo, né? Aqui não tem muito o que comentar, o resultado do fundo foi 15,856, né, resultado de fevereiro, e rendimento a ser distribuído 14,873. Então aqui o fundo distribuiu menos do que ele teve de resultado. Isso é bom, ele acumula um pouquinho de reserva. Tá? Ponto positivo aqui que eu comentei. Ele separa o que é despesa financeira do que é despesa com taxas, ó, tanto quanto administrador e gestor. Ó. Então isso é bem legal para a gente ter uma noção de quanto que o fundo está sugando aqui do cotista, né, com taxa. E saber também o quanto a alavancagem está pesando em separado. Né? Histórico de distribuição, distribuiu 80, né? A gente viu que é menor do que os 2 últimos meses, só que é maior do que qualquer outro mês anterior aqui, ó. Então não está no patamar ruim. O fundo ele também coloca um guidance aqui de distribuição, que vai de 0,78 a 0,82, então ele distribuiu 80, ele está na metade desse guidance, então não é ruim, tá? Aqui essa parte a gente pula. Carteira do fundo, já vamos para a carteira. O fundo tem aí um PL, né, de 2,3 bi, isso é o PL. Em imóveis ele tem 2,8 bi, mas aí tem uma alavancagem grande aqui de quase 700 milhões, né? Isso dá um PL final de 2,3 bi. É um PL bom, é um PL grande, mas incomoda um pouquinho essa alavancagem aqui do fundo. Né? Ele fala aqui embaixo da alavancagem, né? 500 milhões representa 20% dos imóveis do fundo, do montante total, 6 milhões apresentam vencimento em 12 meses. Então é só um valor de 6 milhões aqui que tem vencimento recente, 12 meses.
O fundo coloca aqui todas as obrigações listadas, né? Pra gente dar uma olhada. Isso aqui dá pra ver um pouco a taxa, ó. Campinas Shopping, que é IPCA mais 7,65, uma taxa um pouquinho alta. Tem outras aqui, ó, que a gente consegue ver uma a uma. Tem o vencimento de cada uma delas, né? O saldo de cada operação também. Então a gente vê que o portfólio Ancar aqui foi o que mais pesou a alavancagem, né? 453 milhões de reais nesse portfólio Ancar. E o restante aqui foi um pouco menos. E aqui ele coloca um cronograma das obrigações, né? Aqui o que eu sinalizei, 2025 e 2026 aparentemente é o ápice, né, dessa alavancagem, de pagamento dessa alavancagem. Então são períodos aí que até lá eu gostaria muito que o fundo já tivesse reduzido a alavancagem, mas se não reduzir, o fundo certamente vai ter que se movimentar aí para conseguir quitar as obrigações desse período. Tá? Vamos acompanhando isso aí. Seria legal se igual o HGLG, ele colocasse aquela linha do crescimento orgânico de 5%, até que mês, até que período que a gente aguenta aí só no crescimento orgânico, por aí vai. Né? A HGLG faz isso. Fica como dica se um dia alguém da Vinci ver esse vídeo, como dica de repente dar uma copiadinha aí, sem chamar atenção, beleza? Fica bem legal aquilo lá. Indicadores operacionais. Eu não vou me apegar nem ficar comentando um a um, mas aqui, né, a gente consegue ver facilmente pelo gráfico que melhorou aí, o azul, que é o de 2023, melhorou em relação a 2022. Ó, esse aqui é a inadimplência, então ela caiu, né, em relação ao anterior. Descontos também caiu. Ocupação. Esse aqui é um que a ideia é que ele suba aqui, que a ocupação fique cada vez maior, né? Mas infelizmente caiu um pouquinho. Então a gente segue monitorando aí essa ocupação do fundo. Falando já dos ativos, os 3 maiores ativos do fundo. O maior tem 12% da carteira, é o Prudent Shopping. Praia da Costa tem 10% e Campinas Shopping tem 9%. Esses são os 3 maiores imóveis do fundo. Nenhum passa de 15%, então está naquele nível ok que eu considero, né? O NOI aqui por estado, 35% de São Paulo. Realmente existe uma concentração aqui em São Paulo, só que eu não vejo como problema porque São Paulo é o polo aí comercial, industrial do país, né? Então não vejo como problema isso. NOI por tipo de participação, então a gente pode ver que o fundo ele é minoritário em 64% e detém o controle aí do shopping em 36% da sua carteira, né? Aqui um pouquinho por administrador, mas eu não me apego muito. A Ancar aqui é a maior, 24%, não me apego muito disso aqui. E por fim a carteira de shoppings dele, né? Ele lista um a um, coloca um detalhamentinho aqui de cada um, tem a questão das imagens que dá um visualzinho melhor, mas ainda assim falta informação aqui, ó. Por exemplo, cadê a vacância por ativo? Né? Por que não colocar uma vacância aqui por ativo, para a gente saber qual ativo está com maior problema, qual está com menos problema. Os próprios indicadores, né? Se o fundo quisesse colocar por ativo também, dá para a gente fazer uma análise mais minuciosa. Eu não iria comentar em vídeo, já falei isso, eu não falo desses dados em vídeo, mas daria para a gente fazer análises mais aprofundadas quando preciso. Tá? Se o fundo estiver melhorando o resultado, eu não vejo sentido ficar perdendo tempo. Beleza? É isso, pessoal. Quem tem o fundo, forte abraço. Quem não tem aí, está querendo entrar, estude bem aí sobre o fundo. Bons investimentos a todos. Forte abraço.